Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Vamos falar sobre uma história muito importante no universo do morcego? Bora conversar sobre morte em família, a trama que acabou ceifando a vida de um Robin que foi o Jason Todd. Eu já cheguei a falar por cima deste arco de histórias, às vezes falando sobre os lançamentos no Brasil, mas nunca fiz uma resenha especificamente falando. Já que essa história acabou saindo na saga do Batman, nos volumes 7 e 8 da coleção, esses dois aqui, eu tenho então a possibilidade de trazer uma resenha que na verdade já tinha história anteriormente, mas como agora está no lançamento um pouco mais recente, eu acredito que podendo falar aqui de uma maneira que você tenha acesso é algo imprescindível. Então bora conversar sobre essa trama aí que ela tem problemas e que talvez a única função dela é criar um momento específico para a cronologia do Batman. E tá bom. Esse é um trabalho escrito pelo Jim Starlin com os desenhos do Jim Aparo, e conforme a gente foi vendo com o passar do tempo na revista Saga do Batman, a gente viu o trabalho de Jim Starlin elaborando a figura do Jason Todd rebelde, um personagem que pelas mãos do Max Allan Collins começou meio problemático, mas que foi se resolvendo com o Batman, acabou ali tendo então esse lado um pouco mais rebelde da sua vida exacerbado e colocou o Batman num dilema de ter colocado essa figura aí problemática como Robin e não saber exatamente como lidar. Além de ter os problemas com os pais e viver no beco do crime, lá na pobreza, etc., o personagem, com o passar do tempo, começou também a encarar o combate ao crime de uma maneira muito violenta, a ponto de possivelmente ter matado uma pessoa. E Morte em Família acaba sendo um momento um tanto quanto catártico do personagem. É uma resolução no que envolve tudo que foi construído dele. E por si só seria uma experiência interessante ver essa construção realmente chegar no momento onde a gente vai ver o que vai acontecer com todas as decisões e tomadas aí de atitudes que esse personagem fez. Só que o problema desta trama do Jim Starlin é que ela é muito fraca no enredo especificamente, porque não é uma história construída para se passar basicamente naquilo que a gente conhece do Batman. A gente não vê os acontecimentos aqui em Gotham City, a gente não vê os acontecimentos aqui rolarem naquilo que a gente vê de histórias do Morcego. Na verdade, você tem aqui os personagens saindo do status quo ou da sua base de operação para levar todo esse acontecimento em uma jornada internacional. E aí que você começa a ver os absurdos no que envolve o roteiro, como por exemplo o Coringa ter um míssil nuclear num galpão abandonado. Uma coisa assim que você pensa, meu Deus do céu, como assim o cara tem jogado lá um míssil nuclear do nada? O próprio roteiro tenta enfatizar o quão absurdo é isso, numa tentativa de deixar crível a figura do Coringa dentro da sua loucura ter um míssil nuclear, mas não é uma coisa que acaba funcionando dentro do roteiro. Acaba sendo uma esquisitice além do que envolve a figura do Coringa, e mais bizarro ainda é o personagem, é o vilão conseguir tirar um míssil nuclear dos Estados Unidos tranquilamente para levar para o Oriente Médio. Acaba não sendo uma coisa factível dentro da verossimilhança que você precisa ter na história, e esse é o problema, a verossimilhança das coisas, fora as coincidências que você vai vendo em relação aqui à figura do Batman, do Robin e do Coringa. Nós temos aqui os personagens tendo os seus planos e cruzando eles com o passar do tempo. A gente tem o Coringa então levando um míssil nuclear para o Oriente Médio para tentar vender para os terroristas na região. O Batman persegue o Coringa para tentar impedir o vilão e ao mesmo tempo o Robin descobre que a sua mãe que morreu na verdade era sua madrasta, que a mãe dele estava viva na verdade. Dentro das investigações ele descobre que o nome da sua mãe começa com S e tem 3 mulheres que ele encontra com o nome começando com essa letra, que estão também na região do Oriente Médio, o que leva o personagem Jason Todd a ir até o local. E o Batman e o Robin cruzam o seu caminho, onde acabam descobrindo que uma das supostas mães do Jason Todd estava trabalhando ali envolvendo o terrorista, onde o Coringa estava fazendo sua negociação. E depois você vai ver então o Bruce e o Jason lidando com supostamente a Lady Shiva, podendo ser a mãe do Robin, só que a gente descobre então que no final a mãe verdadeira do nosso querido Robin aparece e ela está incomodada com o Coringa e com a distribuição então de alguns medicamentos. É uma salada de coincidências que você fica pensando o quão fraco é esse roteiro para eles estabelecerem todas essas ligações mequetrefes. Realmente você vê que o roteiro não tem consistência na criação das coisas aqui, no enredo especificamente, ao estabelecer a ligação dos personagens para colocar então o Jason morrendo nas mãos do Coringa. Não tem como você ler isso e não questionar as atitudes que foram tomadas pelo Jim Starlin para estabelecer realmente o momento fatídico da morte do Jason Todd. A verossimilhança narrativa fica um tanto quanto perdida em vários pontos que você vai estabelecendo aqui para realmente criar todo
o drama da perda do Jason. Tanto é que você só vai lembrar dessa história por causa da morte de Jason Todd, na maneira como o Jason acaba morrendo pelas mãos do Coringa, que é realmente um momento impactante, é um momento muito violento e que acaba gerando essa impressão pra gente. Ela fica marcada pela violência empregada pelo Coringa, só que acaba sendo o único momento que realmente se salva dentro desse roteiro, que é uma salada, que é complicadíssimo. Isso sem falar do momento onde o Coringa é nomeado embaixador do Irã depois de vender ali armas químicas para os terroristas, que você fica pensando, como assim o Irã vai nomear o Coringa como embaixador? Isso faz sentido? Isso não é verossimilhante para toda a narrativa, para toda a história? Você realmente sente ali a coisa extremamente forçada, ainda mais com os planos que são estabelecidos pelo presidente do Irã para realmente colocar o Coringa, para criar todo um terrorismo na ONU, justificando que o Coringa era maluco e por isso que o cara saiu matando. Para mim não faz o menor sentido a justificativa em colocar um louco como embaixador. Por mais que eu sei que hoje em dia embaixador maluco existe mesmo, só que não a ponto de você colocar um maníaco homicida para ser essa figura importante. E é muito interessante ver como o Jim Starlin acaba estabelecendo a relação do Batman com o Superman aqui, que é muito calcado no que o Frank Miller criou no Cavaleiro das Trevas. Você coloca o Superman sendo um capacho do governo que vai até o Batman tentar impedir que o Homem-Morcego faça ali ou cause um problema internacional, né? Acabe criando problemas na tentativa de capturar o embaixador Coringa, o embaixador do Irã. Você vê realmente ali que os personagens não são amigos, o Superman tem essa ligação forte com o governo e o Batman querendo se colocar contra o Superman e contra o governo para atingir os seus objetivos. Não é a primeira vez que o Starlin flerta com o que o Miller acabou colocando no Cavaleiro das Trevas. O próprio quadrinho Batman Messias tinha muito de Cavaleiro das Trevas, então é uma espécie de continuação também aí dos seus enredos, se inspirando numa das maiores histórias do Batman dos anos 80, eu acho que talvez a maior. Mas de qualquer maneira, a relação do Superman com o governo e com o Batman aqui é um dos menores em relação a tudo que envolve o roteiro. E também não é só o problema do Coringa ser o embaixador do Irã. Eu sei que é uma maluquice, mas ainda assim o roteiro desde o começo tem problemas. O roteiro estabelece realmente detalhes, os enredos aqui de uma maneira muito fraca, que você não compra a ideia do que quer ser estabelecido aqui. Tanto é que quando você vai ver adaptações do que envolve morte em família, você nunca vê toda a trama aqui sendo adaptada, sendo colocada para as outras mídias. A única cena que acaba sendo adaptada é a cena do Coringa espancando o Jason até a morte com o pé de cabra. Isso é a única coisa que você consegue tirar, tal qual eu destaquei no vídeo. Mas de resto, meus amigos, talvez você vai ver lá na adaptação do Batman contra o Capuz Vermelho, onde você vê o Ra's al Ghul ter um plano maior que envolve o Coringa para levar a morte de Jason Todd, o que acaba fazendo mais sentido, mas de resto, nenhuma outra adaptação consegue trazer essa trama bizarra onde o Coringa tem um míssil nuclear jogado em qualquer lugar em Gotham City e vai vender para terroristas e acaba encontrando no meio do caminho o Batman e o Robin. Então você vê que realmente aqui a galera pesou de uma maneira para deixar esse trabalho bem inverossímil, de uma coisa que você fala, não tem como gostar disso aqui, não tem como você curtir essa história que é problemática do começo ao fim. Sem falar que o roteiro tem algumas coisas que eu não curto, como por exemplo, uso demasiado de flashbacks, inclusive de coisas que já estavam sendo contadas na história, como o fato do Batman, quando ele vai até o corpo do Jason Todd, ele vai revendo os pontos que já foram trabalhados desde o começo aqui do arco. Você poderia até colocar os momentos de flashback envolvendo desde o começo lá do Robin, ou melhor, do Jason Todd sendo o Robin, né? Mas pegar essa parte que envolve aquilo que você já leu dentro do arco, pra mim acaba sendo excessivo. Talvez algo que eu não trago como crítica aqui é o fato do desenho de Jim Aparo ser um desenho competente. Por mais que não seja a fase áurea do Jim Aparo, ele já estava ali num automático, por assim dizer, dos seus trabalhos, mas o desenho é competente, é um desenhista muito bom. Ele acaba sendo o nome mais emblemático para essa história, por causa do traço dele, em criar também essa cena que é muito conhecida dentro da história do universo do morcego. Então a narrativa do Jim Aparo é competente, mas os pontos trabalhados no roteiro, o enredo aqui do Jim Starlin não funcionam. A única coisa que funciona é o momento que o Coringa espanca o Jason Todd. Antes de continuar, esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos para a gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Meu muito obrigado. Então, no final das contas, essa história é um clássico, só por um momento. O resto é uma história realmente bem fraca. Eu acho que é abaixo, inclusive, de medíocre, do mediano. Você até pode me perguntar, é uma história importante se ler envolvendo o universo do morcego?
E é uma história importante, até por tudo que acontece depois com o Batman, com a chegada do Tim Drake, e muito tempo depois envolvendo a própria volta de Jason Todd para ser o Capuz Vermelho. Com histórias boas até, com adaptações boas nesse sentido da volta de Jason Todd, mas ainda assim é uma história ruim. Então no fim das contas, é aquele tipo de trama que ela é importante para a cronologia, mas que a madureza você acaba lendo. É tipo esse negócio aí de universos compartilhados e etc, né? Que você tem várias coisas ruins para chegar a uma coisa boa efetivamente, né? Esse é o meu problema com cronologia. Coisas ruins que você tem que ler para fazer sentido em coisas boas, o que é um problema. Cronologia, nesse sentido, é um problemaço. Enfim, realmente uma pena que a morte de Jason Todd ela acaba sendo colocada numa história muito fraca, mas de qualquer maneira aconteceu. Enfim, bola pra frente, pelo menos as coisas evoluíram e a gente viu adaptações que conseguiram corrigir um pouquinho o sentido no que envolve esse momento importante no universo do morcego. De qualquer maneira, trazidas as minhas impressões, eu pergunto pra você gosta dessa trama? Você gosta de Morte em Família? Gosta dos desenhos? Gosta dos roteiros do Jim Starlin? Ou você acha que é uma história que tem problemas? Traga seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveita, deixa um morceguinho ou deixa um pé de cabra, se você achar, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.